Estamos no Novembro Negro, mês de luta pela igualdade racial. O mês é em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no próximo dia 20. E dentro das ações do governo voltadas à população negra está garantir territórios e direitos aos povos quilombolas. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos de Matriz Africana e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvintes. Secretário, vamos começar falando do programa Aquilombola Brasil, que prevê uma série de medidas para a inclusão, desenvolvimento e direitos dos povos quilombolas. Quais ações estão previstas nessa iniciativa? Luciano, o Aquilomba Brasil é o programa criado pelo Decreto 11.447, de 21 de março, que foi entregue no pacote pela igualdade racial, e articula um conjunto de políticas, que são políticas universais, que a gente destina ações para comunidades quilombolas ou políticas específicas para comunidades quilombolas, um pouco do que era previsto no próprio programa Brasil Quilombola, que vigorou de 2004 até o seu encerramento. O Aquilomba Brasil traz como novidade a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, que vai ter um ato normativo próprio agora nesse 20 de novembro, e a Agenda Nacional de Titulação. Acho que são duas ações muito importantes que são um grande diferencial do Aquilomba Brasil. Qual é a população quilombola hoje no Brasil, secretário? E quantos devem ser beneficiados pelo programa? Bom, pela primeira vez o IBGE, no censo de 2022, contabiliza as comunidades quilombolas, né? Então a gente tem atualmente o número oficial de 1.300.000 habitantes, né, nos quilombos do Brasil. E, bom, o nosso esforço é para que as políticas públicas cheguem ao máximo, né, desses territórios onde estão essa população. O senhor falou agora da titulação de terras, né? Quais são as ações de governo nesse sentido? Quantos títulos foram entregues esse ano? Na verdade, essa é a principal agenda, né, dos quilombolas do Brasil, é a regularização dos seus territórios, né? Mas nos últimos anos a gente não teve titulação, é importante dizer isso. Tivemos uma única em 2019 por força judicial, e esse ano nós entregamos título de 5 imóveis, né, de 3 territórios quilombolas, como uma demonstração de que essa é uma agenda importante para o governo brasileiro, e temos instituído, né, a partir do Decreto 11.447, um grupo de trabalho que está construindo a Agenda Nacional de Titulação, que vai organizar as metas de entrega para os próximos anos. Bom, sobre isso, né, sobre esse processo todo, está em construção uma política nacional, né, com diretrizes aí para a gestão desses territórios quilombolas. Como é que está sendo feito esse debate, secretário? A PNGTAC, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, é um conjunto de investimentos aí pensando num território, né? Pensando, porque o Aquilomba Brasil são as políticas públicas para que todas as comunidades acessem, e o Aquilomba e a PNGTAC é para pensar o desenvolvimento de um território, né? A gente entende que o Estado ele é um agente que fomenta, né, o desenvolvimento, e a gente entende que esse desenvolvimento precisa chegar aos territórios quilombola, mas é um etnodesenvolvimento compreendido a partir de uma cosmovisão, né, daquele povo que está naquele território. E sobre isso, né? Porque além de garantir terra, é apoiar a inclusão produtiva e o desenvolvimento desses territórios, né? Como é que isso pode ser feito? Exatamente, porque não é só uma questão de terra, e aliás não é qualquer terra, é o território tradicionalmente ocupado por aquele povo. Aquele território ele é coberto de um conjunto de valores ancestrais, né? E inclusive a gente precisa falar sobre a questão ambiental, porque as comunidades quilombolas estão em todos os biomas brasileiros, ela conserva o meio ambiente. Eu acho que em tempos de emergências climáticas a gente precisa inclusive falar sobre isso, né? Quem ainda conserva, né, os ecossistemas, né, e as comunidades quilombolas estão nesses lugares conservando os ecossistemas. Então essa é uma política também para reconhecer esse serviço ambiental prestado, podemos dizer assim, e de alguma forma o Estado devolver para essas comunidades, pagar um pedacinho dessa dívida impagável. Em relação a outras populações tradicionais, como é que, por exemplo, os povos de terreiro, os ciganos, o governo também tem ações, né, programadas para a inclusão e garantia dos direitos para eles. O senhor pode citar dar alguns exemplos?
Sim, são duas agendas da nossa secretaria também. Sobre os povos ciganos, existe uma invisibilidade quase que generalizada, onde muito pouco se sabe, e temos pouco legado, inclusive do ponto de vista da política pública. Estamos, trabalhando fortemente durante todo esse ano, fizemos a Caravana Brasil Cigano, percorrendo o Brasil, os ranchos ciganos, conhecendo essa população, ouvindo essa população, para construir uma política pública, enfim, que atenda a população cigana. Inclusive, estamos discutindo com o IBGE o censo 2030, para que a comunidade cigana, enfim, apareça na contabilidade, E os povos de terreiros que tem um conjunto de riqueza, em torno dessa população, mas infelizmente temos sido ocupados pela agenda do enfrentamento ao racismo religioso, que hoje é uma questão que oprime, não é hoje, é desde muito tempo, mas a gente vem aí de uma fase muito difícil, de acirramento do fascismo no Brasil, e o racismo religioso, a violência decorrente disso é crescente. Então a gente está construindo uma política de enfrentamento ao racismo religioso. Esse é resultado de um encontro que a gente fez nas 5 regiões do Brasil, chamado Encontros Regionais Abre Caminhos pelo Brasil, conversando com o povo das religiões de matriz africana, os povos de terreiro, para assim construir e entregar uma política pública de enfrentamento ao racismo religioso. Bem, conversamos com o secretário de Políticas para Quilombolas, Povos de Matriz Africana e Ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Boa noite.